Mas hoje eu quero falar sobre um tipo de espiritualidade, que com certeza não está nos planos de Deus, não é desejo dele para mim, não é desejo dele para você. Um tipo de espiritualidade a que nós podemos chamar de espiritualidade superficial. Quero convidá-lo a ficar em pé, por favor, e lermos a palavra de Deus no Evangelho, conforme escreveu Mateus, em 2 capítulos, em 2 parábolas. Mateus 7, versos 24 a 27, e Mateus 13, versos 5, 6, 20 e 21. Nessas duas passagens das Escrituras e do Evangelho de Mateus, nós encontramos duas parábolas que possuem em si mesmo um mesmo assunto. Está escrito em Mateus 7, 24: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos ao texto de Mateus 13, versos 5, 6, 20 e 21. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Que Deus nos abençoe. Curvemos nossa cabeça e vamos orar. Ó Pai bendito, Deus soberano, obrigado por mais uma oportunidade em que estamos perante a Tua palavra. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo desvende os nossos olhos nesta hora em que lemos o livro sagrado, nos dê sabedoria, discernimento para compreendê-lo, e mais ainda para viver tudo aquilo que nele escrito está, para que os nossos caminhos, Senhor, sejam guiados pela palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Nós queremos rogar que o Teu Espírito Santo, portanto, use nesse momento essas palavras sagradas para nos dirigir, para nos abençoar, para nos edificar na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Assim, é em nome dele que nós te oramos agradecidos. Amém. Por favor, pode sentar-se. Como já disse, duas parábolas e um mesmo ensino. Em ambas, Jesus nos adverte quanto ao problema da superficialidade. A superficialidade, meus irmãos, é a qualidade daquilo que é superficial, que permanece na superfície, que não se aprofunda, que não tem raízes e nem alicerces profundos. Em ambos os textos, Jesus nos mostra, através da parábola dos dois construtores e da parábola do semeador, o perigo de vivermos uma espiritualidade de superfície, uma espiritualidade apenas na superfície. Somos advertidos a vivermos um cristianismo de maneira profunda, com alicerces profundos, e esse é um tema muito pertinente para a igreja dos nossos dias. Esse é um tema muito importante para a minha vida e para a sua vida.
John Stott, em seu livro Discípulo Radical, diz que hoje há um grande número de cristãos nominais, pessoas que possuem apenas uma casca de cristianismo. O envolvimento delas, diz ele, é mínimo, apenas possuem o suficiente para se considerarem cristãs, mas o suficiente para se sentirem incomodadas. Sua religião é como uma almofada grande e macia, protegendo-as das situações desagradáveis da vida, mudando e se adaptando conforme as conveniências. Nós temos que, infelizmente, admitir essa constatação de Stott. Precisamos aceitar que somos muito tendenciosos a viver uma experiência religiosa extremamente superficial, uma experiência religiosa que não resiste às provas dessa própria espiritualidade. Devemos admitir que muitas vezes somos tendenciosos a limitarmos a nossa experiência com Deus, por exemplo, às participações dos cultos dominicais, a possuir uma Bíblia e lê-la quando dá certo, de vez em quando, talvez, a dar algum dinheiro na igreja quando o dinheiro nos sobra, a orar de vez em quando antes das refeições, a não ter vícios ou coisas desse tipo, que não necessariamente significam que nós temos uma espiritualidade profunda, mas pelo contrário, se a nossa espiritualidade estiver restrita, se o nosso cristianismo se resumir apenas a esses deveres religiosos, nós estamos em maus lençóis, porque nós estamos vivendo uma espiritualidade apenas de superfície. Porque o cristianismo não pode ser só isso, a vida cristã não pode ser só isso. É o tipo de espiritualidade que Deus não deseja para cada um de nós. Na primeira parábola ele diz que um homem construiu a sua casa sobre areia, e vieram a chuva, os ventos, as tempestades, os rios, e a casa caiu. Porque quando se alicerça uma construção na superfície e não se coloca alicerces profundos, é óbvio que ela se torna vulnerável. Da mesma forma ele diz que o semeador saiu a semear, e ele jogou a semente, e uma parte da semente caiu num solo rochoso, onde não havia areia, onde não havia um solo propício. A semente ficou numa leve, fina camada de areia que estava sobre as rochas, de modo que ela nasceu rapidamente, mas à medida que ela crescia, ela não encontrava solo para crescer para baixo. Uma árvore é assim, à medida que ela cresce para cima, ela também cresce para baixo, ou se espraia, procurando lugares, procurando onde fincar as suas raízes. Como estava sem raiz, o solo veio com toda intensidade, o sol queimou a plantinha, porque ela não tinha raízes profundas. Isso nos mostra, meus irmãos, que uma vida cristã e uma espiritualidade religiosa de superfície é uma fraude, e é um risco muito grande que nós corremos. A minha intenção nessa noite é que nós façamos hoje um autoexame de nossa própria fé, de nossa própria experiência com Deus, de nossa própria espiritualidade, e verifiquemos quão profundo ou quão profunda é a nossa espiritualidade e o nosso andar com Deus. Caso alguns de nós sejam encontrados vivendo uma espiritualidade de superfície, que se arrependam, que repensem e hoje recomecem uma jornada de maneira diferente. Mas o que é, pastor? O que é que nós estamos chamando de espiritualidade superficial? Primeiramente, uma espiritualidade superficial é um tipo de cristianismo em que estão ausentes basicamente 3 palavras. A primeira é relacionamento, a segunda é mudança e a terceira é serviço. A primeira é relacionamento com Deus. Não existe espiritualidade sem um relacionamento profícuo, íntimo e constante com Deus. A minha vida na igreja, o meu relacionamento na minha igreja e na minha religião não faz nenhum sentido se não houver nada entre o domingos e Deus na minha intimidade, na minha vida pessoal. Se não houver nenhum tipo de relacionamento entre a minha pessoa e Deus, na minha porta fechada, lá onde eu trabalho, onde quer que eu esteja,
se eu não cultivo um relacionamento contínuo com Deus, tudo isso aqui é fachada, irmãos, tudo isso aqui é estereótipo, tudo isso aqui é desempenho religioso que para nada serve. É por isso que antes de qualquer coisa, uma pessoa, para se tornar cristã, ela precisa ter uma experiência com Deus. Aliás, a grande tragédia de muitas pessoas é que elas querem se tornar parte da igreja, membros da igreja, sem antes terem tido um encontro com Deus, sem antes terem tido uma experiência do novo nascimento. A verdadeira espiritualidade principia e prossegue com uma experiência de relacionamento com Deus. Eu quero perguntar já de saída: como está o seu relacionamento com Deus? O que há entre você e Deus lá na sua casa? É uma tristeza, foi uma grande tristeza, uma grande decepção para mim, quando certa feita uma esposa de pastor que havia se desviado da igreja, cujo marido havia se desviado da igreja, chegou para mim e disse: pastor, eu nunca vi, no tempo em que meu marido era membro da igreja, era pastor da igreja, eu nunca o vi ajoelhar-se e fazer uma oração. Eu fiquei pasmo, como se podia esperar tudo isso? Como pode alguém assumir o púlpito? Como pode alguém estar na igreja? Como pode alguém se autodenominar ou ser denominado pastor sem ter nada com Deus? Eu quero que você olhe para mim, você que é filho de crente, você que cresceu na igreja, você que está crescendo na igreja, você que chegou na igreja agora. O que há entre você e Deus? Nada. Se não houver nada entre você e Deus, meu querido, não há espiritualidade, há superficialidade. Em segundo lugar, uma segunda palavra é a palavra mudança, mudança de caráter. O cristão é uma pessoa que é uma espécie de metamorfose ambulante, mas não é uma metamorfose que anda assimilando a forma do mundo. Paulo diz em Romanos 12 o seguinte: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A verdadeira espiritualidade é caracterizada por alguém que está constantemente permitindo que o Espírito Santo de Deus o transforme na imagem de Jesus. É isso que nós somos. Nós somos uma espécie de metamorfose por meio da qual o Espírito Santo vai nos moldando o nosso caráter para nos tornarmos semelhantes à pessoa de Jesus. E é um grande privilégio para nós permitir que Ele faça isso conosco. É o que diz Paulo: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Um verdadeiro cristão, a verdadeira espiritualidade não pode ser guiada pela síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não. O cristão, a pessoa verdadeiramente espiritual, é uma pessoa que diz assim: eu nasci assim, estou assim e vou me tornar tudo aquilo que Deus espera de mim. É uma pessoa maleável, é uma pessoa a quem Deus pode mudar. É uma pessoa que está pronta para arrepender-se dos seus pecados, para admitir os seus erros. Uma pessoa que é moldável pelas mãos do Criador. A espiritualidade que não tem a ver com mudança de caráter é uma espiritualidade falsa. Espiritualidade que não tem a ver com transformação de caráter é uma espiritualidade superficial e não verdadeira. Em terceiro lugar, uma espiritualidade superficial também é marcada pelo amor e serviço, pela falta do amor e serviço às pessoas. A verdadeira espiritualidade envolve obediência ao chamado de Jesus para amar e servir as pessoas que Deus ama. Nós vivemos uma época em que as pessoas querem uma espécie de espiritualidade, de experiência religiosa, que não exija delas nenhum tipo de compromisso. Talvez não seja essa a sua espiritualidade, eu espero que não. Mas de maneira geral, as pessoas querem uma espiritualidade, uma espécie de religiosidade de mercado, de supermercado, em que você vai à prateleira da fé, tira o que você quer e vai embora, faz o pagamento e vai embora.
Geralmente as pessoas esperam que na fé seja a mesma coisa, elas vão à igreja, pedem uma bênção de Deus e depois vão viver como querem, mas não é assim, não é assim. A verdadeira espiritualidade envolve amor e serviço e entrega da nossa vida a Deus, entrega daquilo que somos, entrega daquilo que Deus espera que nós entreguemos, envolve o espírito de servo. Jesus nos mostrou isso, como Ele, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Naquele dia, antes de ser entregue, Ele chamou os discípulos e pegou a toalha e a bacia e passou a lavar-lhes os pés. Irmãos e irmãs, nossa espiritualidade não pode ser uma espiritualidade apenas vertical. Se a minha espiritualidade não me leva a amar e a ter interesse e a servir o meu irmão e as pessoas, é uma espiritualidade frajuta, é uma espiritualidade superficial, uma espiritualidade de umbigo, uma espiritualidade que é egocêntrica, que só está em busca do meu bem-estar, e não é uma espiritualidade agradável ao coração de Deus. Em segundo lugar, eu quero tratar sobre os sintomas da espiritualidade superficial. Como é que se percebe que se tem uma espiritualidade superficial? Na verdade, esses sintomas se constituem na grande prova, no grande teste. Atentem para o que Jesus diz na parábola dos construtores. O sujeito construiu a sua casa sobre areia. Depois de construídas, as pessoas podiam passar e olhar as duas casas, uma ao lado da outra, todas bonitas, rebocadas, bem, aparentemente muito bem. O que ninguém sabia, o que ninguém imaginava, era exatamente o fato de que havia uma que não tinha alicerces. Então vieram as provas, vieram as tentações, as provações que provaram, e aquela que tinha um alicerce superficial, que fora posta sobre a areia, evidenciou a sua superficialidade. A casa caiu, literalmente. A casa caiu, porque ela cai quando não se tem alicerce. Nenhum edifício pode sobreviver muito tempo sem alicerce. Uma vida espiritual também não, uma fé também não, uma experiência com Deus também não. É preciso de alicerces. E há duas provas aqui, há dois sintomas aqui de uma espiritualidade superficial. Primeiro, a extrema vulnerabilidade diante das adversidades da vida. Vulnerabilidade. Observe que as duas casas enfrentaram os mesmos fenômenos: ventos, tempestades e rios vieram sobre as duas casas, mas só aquela que não tinha alicerces ruiu porque ela não tinha alicerces. É exatamente nessas horas, quando de provação, que nós mostramos onde estão os nossos alicerces. Muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que está tudo bem, que nós servimos a Deus, que nós amamos a Deus, mas basta que sejamos alcançados por uma doença na família, uma falência ou qualquer outra aflição dentro de nossa casa, e aí tudo cai, tudo desmorona para nós, as nossas certezas vão embora. Nós achávamos que éramos crentes, nós achávamos que confiávamos em Deus, nós achávamos que confiávamos nele, mas de repente vieram as tempestades, as torrentes e os rios, e todas as certezas foram embora, toda aquela segurança ruiu, e agora o que ficou em nosso coração foi o que? A amargura, a revolta. E eu já vi muita gente que eu acreditava que era um grande homem, uma grande mulher de Deus, mergulharem no mar de amargura e de decepção quando as provações chegaram. É o grande teste da espiritualidade, são os problemas. O grande teste da profundidade da nossa fé são as dificuldades, porque é naquele momento que nós mostramos o grau de profundidade das nossas certezas. Nós dizemos, quando tudo está bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é isso, nós achamos que temos fé. Aí vem
os rios, as tempestades, e eles revelam a fragilidade dos nossos alicerces, e eles mostram que nós estávamos na superfície, que nós estávamos fincados na areia. Uma outra evidência da espiritualidade superficial é a incapacidade de suportar qualquer dificuldade por aquilo que nós acreditamos. Jesus diz que a semente que foi lançada em solo rochoso, ela cresceu rapidamente, ela nasceu e cresceu, mas ela não teve solo suficiente para aprofundar as raízes. Então veio o sol escaldante, e lançou os seus raios sobre ela, e ela secou, porque não podia extrair da terra seiva, não podia extrair água, não podia tirar do solo os minerais necessários para se fortalecer diante dos raios solares, e morreu. Aí ele mais à frente, explicando a parábola, diz: são aqueles que quando ouvem a palavra logo recebem com alegria, mas não tem raiz, não são profundos. Aí quando vem as perseguições por causa da palavra, se escandalizam e deixam a fé. Há pessoas que acham que acreditam muito em Deus, que confiam em Deus. Jovens, por exemplo, que são criados no ambiente da igreja, criados como cristãos, como evangélicos, e aí acham que são muito crentes. Quando chegam na universidade, eu já vi muito isso. Chegam na universidade, que começam a ouvir uma série de teorias científicas, filosóficas, ensinando cada tolice, cada bobagem. A pessoa entra em crise, entra em parafusos. Aquele jovem que achava que era um grande crente, que achava que tinha uma espiritualidade irresistível, uma espiritualidade bem forte, agora anda frio, morno, frustrado, decepcionado, quando muitos abandonam a igreja. Uma espiritualidade artificial, superficial, produz isso. Não é capaz de enfrentar as perseguições por causa de sua própria fé, não é capaz de enfrentar a opinião alheia com respeito à sua fé, o contraditório, não é capaz de sustentar 1 centímetro de sua própria fé e de receber críticas por sua própria fé. Basta que alguém lá na igreja, ou melhor, que alguém lá na sua sala de aula diga que todos os pastores são ladrões, para a pessoa de repente passar a olhar para o pastor dele como um ladrão. Basta que alguém lá na universidade diga que todas as pessoas são assim, são dessa forma, daquilo outro, e que Jesus não é Deus, e a pessoa começa a olhar para a Bíblia com um olhar indiferente. Não tem raízes, não tem alicerces, não tem terra para fundamentar a sua fé. São as provas, os sintomas de uma espiritualidade rasa, de uma espiritualidade superficial, de uma espiritualidade que não resiste aos ataques do mundo, às perseguições à igreja, à fé e ao evangelho, irmãos. E quais são as causas? O que gera, pastor, essa espiritualidade superficial nas pessoas, dos cristãos? Nosso texto nos informa que as causas da espiritualidade superficial está ligada a 2 fatores. Primeiro, a falta de alicerces profundos. Para a construção da residência, da casa, o alicerce estava sobre a areia, a casa construída sobre a areia. Para o cristão, alicerces profundos tem uma palavra, chama-se discipulado. Alicerces profundos é estar com Jesus. Irmãos e irmãs, querido, querida, ser crente é ser discípulo de Jesus, é andar com Ele, é aprender dele, é desenvolver o caráter dele em nossa vida. O discípulo de Jesus é aquele que tem intimidade com Ele, que caminha com Ele. O grande discípulo de Jesus, Paulo, diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se nós não vivemos e não andamos com Jesus, se nós não tivermos intimidade com Ele, se nós não aprendemos dele, não vivemos com Ele, nós não temos alicerces. Nós não temos alicerces profundos. Em segundo lugar, a falta de solo para fincar raízes. Na parábola do semeador,
a plantinha nasceu e queria lançar as suas raízes sobre o solo, mas as pedras, o solo pedregoso não permitiu. Para o cristão, a falta de raízes, a falta de solo, na verdade, para fincar as raízes, chama-se compromisso com Cristo. Irmãos e irmãs, a caminhada com Jesus é um chamado para um compromisso com Deus. A caminhada com Jesus é um chamado para uma vida de intimidade e compromisso com Deus. Há muitas pessoas que tomam sua decisão ao lado de Jesus, mas não se envolvem, contentam-se com a mera frequência aos cultos da igreja, contentam-se em ouvir uma mensagem no domingo à noite e depois passam a semana desligadas de Deus. Elas não buscam a Deus, elas não estudam a palavra, elas não buscam alimentar sua alma com a palavra de Deus, elas se enchem com o lixo da nossa cultura, com a música, com o cinema, com o entretenimento oco, infartam suas almas com esse lixo cultural que está aí fora e querem ter raízes quando vêm as tempestades. É preciso um compromisso, é preciso andar mais perto de Jesus, é preciso um compromisso não só para ouvir, não só para crer, mas também para viver a palavra do Senhor Jesus. Nosso grande problema, meus irmãos, é que muitas vezes buscamos arrependimento buscamos perdão sem arrependimento, queremos o céu sem a cruz, queremos bênção sem compromisso e queremos felicidade sem Jesus Cristo, sem um preço. Mas isso não é possível, nós não podemos viver uma espiritualidade assim. Precisamos nos aproximar de Jesus e viver com Jesus e andar com Jesus e honrá-lo com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos. Tem uma história interessante. Dizem que certa feita um jovem soldado do grande imperador Alexandre o Grande, todas as vezes em que o exército de Alexandre enfrentava uma batalha, o jovem que ficava no fronte de batalha corria, recuava e fugia do fogo da batalha. Chateado, Alexandre o chamou particularmente e o repreendeu severamente e disse: jovem, ou você enfrenta a batalha, ou então sai do meu exército, deixa de ser chamado de soldado de Alexandre. Irmãos e irmãs, o mesmo deveríamos fazer nós. Devemos honrar o bom nome de Cristo onde quer que estejamos. Devemos honrar o bom nome do nosso Salvador e não recuar diante de qualquer situação, mas temos um forte compromisso com Jesus. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, não fique na superficialidade, apenas assistindo cultos. Aprofunde-se, mergulhe na fé, assuma um compromisso com a sua igreja, assuma um compromisso em servir, em colocar seus dons e talentos a serviço de Deus e ao seu povo. Em último lugar, eu queria tratar da seguinte maneira: dos perigos da espiritualidade superficial. Há 3 perigos terríveis que a espiritualidade superficial traz para uma pessoa. O primeiro perigo é a falsa sensação de segurança. A falsa sensação de segurança. Eu posso imaginar que na parábola de Jesus, da edificação das 2 casas, o homem, depois que construiu a casa, entrou para dentro com a família e achou que estava tudo muito bem. Tudo muito bem. Geralmente, quando a nossa experiência superficial, nós temos a tendência de achar que está tudo bem conosco, estamos bem com Deus. Afinal de contas, eu não sou uma pessoa má, eu não mato, eu não roubo, eu não sou uma pessoa ruim, sou um bom esposo, vou à igreja de vez em quando, entrego dinheiro na igreja, cumpro os meus deveres. O que mais Deus quer de mim? A falsa sensação de segurança se evidencia com o descuido que nós passamos a ter com a nossa própria espiritualidade. Aí vivemos uma vida completamente no automático. Do mesmo forma como o piloto, quando sobe com um avião,
e depois que chega na ponte aérea, ele simplesmente coloca o avião no automático e vai descansar. Muitos parecem fazer o mesmo com a sua fé. Entregaram suas vidas a Jesus, foram batizados, mas parece que a água do batismo apagou o fogo da fé. Agora se contentam com uma espiritualidade sustentada por um culto de domingo à noite, quando é possível vir, por o cumprimento de alguns deveres, quando é possível fazê-lo, e é somente isso. A falsa segurança é evidenciada todos os dias com o descuido da nossa própria espiritualidade. Em segundo lugar, o perigo da superficialidade superficial, espiritualidade superficial, traz uma falsa sensação de bem-estar. A pessoa pode estar se sentindo muito bem, mas haverá uma intranquilidade. Ela pode estar se sentindo muito bem consigo, muito bem com sua fé, e isso é um grande perigo. É o mesmo perigo que alguém que tem uma doença terminal como câncer, começa a sentir algumas dores e vai no médico, e o médico lhe passa um remédio para a dor. Ela toma um remédio para a dor, volta para casa e tem a sensação de que está tudo bem, porque a dor não mais existe. Mas a dor não é a doença, a dor é um sintoma. Na verdade, aquele remédio foi mascarar um mal. Aquele remédio foi esconder um mal terrível que há por trás daquela dor. E quando ele vai perceber, já é tarde demais, que a segurança, a falsa sensação de bem-estar, lhe trouxe uma sentença de morte. Em último lugar, a espiritualidade superficial faz com que nós não experimentemos tudo que Deus tem para nós. A pior de todas as consequências, é o pior perigo. Deus tem para nós uma vida plena, abundante, cheia do seu Espírito. A superficialidade na vida espiritual nos afasta do conhecimento mais profundo de Deus e das experiências que Deus tem para nós. Faz com que nós jamais experimentemos o que Deus preparou para nós na cruz do Calvário. Uma fé frágil não consegue contemplar e receber a paz, a segurança verdadeira, a esperança confiante nas promessas infalíveis de Deus. Uma espiritualidade superficial deixará com que a pessoa viva satisfeita, mas insegura de seu estado espiritual. Meus irmãos e irmãs, eu quero terminar dizendo que ser cristão é estar disposto a assumir um grande compromisso com Jesus. Um grande compromisso com Jesus e com seu reino. É um grande equívoco nosso pensar que a nossa mera assistência aos cultos da igreja, ou o cumprimento de algumas responsabilidades na igreja, é suficiente. A verdadeira espiritualidade não é ser religioso, extremista, radical, mas espiritualidade é vida dinâmica, é equilíbrio. Espiritualidade é vida com Deus. O cristianismo ou espiritualidade superficial não agrada a Deus e não traz paz verdadeira. Por isso, daqui a pouco nós vamos tomar a ceia do Senhor, vamos compartilhar do pão e do vinho, e vamos compartilhar do sacrifício que representa uma entrega total. Quando nós comermos o pão, comemos o pão que simboliza o corpo de um homem que não se entregou pela metade, mas que se entregou completamente por nós. O vinho, que representa o sangue de um homem que não nos amou pela metade, mas nos amou completamente, e requer de mim e de você uma entrega total. Me ocorre agora que certa feita um pastor pregava numa igreja, fazia uma conferência numa igreja, quando um homem aleijado, um homem cujas pernas, as duas pernas eram amputadas, entrou numa cadeira de rodas e foi à frente. Enquanto o pastor perguntava quem queria entregar a sua vida a Jesus, o homem, conduzindo sua cadeira de roda, veio até a frente e disse: pastor, será que Deus aceita um homem pela metade? E o pastor olhou para o homem e disse:
É claro, meu amigo, Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem por inteiro que se entrega pela metade. Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Hoje eu quero desafiar você, encorajar você a se entregar por inteiro ao Senhor que por você se entregou por inteiro na cruz do Calvário. Hoje eu quero encorajar você a dizer: Senhor, estou aqui, eu quero me entregar completamente ao Senhor, eu quero viver uma espiritualidade viva, dinâmica, profunda. Eu quero conhecer o Senhor como o Senhor deseja que eu conheça. Eu quero te servir, eu quero colocar ao teu serviço os meus pés, as minhas mãos, a minha boca, a minha alma, os meus pensamentos, as minhas palavras, tudo que sou, eu quero entregar a ti. Senhor, eu quero te dar o meu tempo, os meus dons, os meus talentos. Deus, eu quero mergulhar nas águas profundas da tua presença. Deus, eu não quero viver a síndrome do surfista, mergulhando ou apenas navegando nas ondas da superfície. Deus, eu quero mergulhar nas águas de Deus e te conhecer como o Senhor é. Deus está falando comigo e com você hoje à noite, e eu quero convidar você para que juntos nós possamos responder a Ele. Qual é a minha resposta? Qual é a sua resposta? Deus quer uma entrega por inteiro, uma entrega plena de tudo aquilo que temos, é de tudo aquilo que somos.